Meus irmãos, é com bastante temor e tremor diante de Deus que eu todo domingo subo nesse púlpito. Porque eu sei da responsabilidade, eu sei do chamado, eu sei o quanto eu preciso estar na direção do Espírito Santo de Deus para poder estar aqui. Então, eu peço que vocês sempre lembrem-se de orar pelo seu pastor, para que o Senhor esteja cada dia mais nos fortalecendo, nos capacitando, e que a gente possa viver o plano dele na nossa vida, de forma que juntos, como igreja do Senhor, como pastor e como igreja local, nós possamos engrandecer o nome do Senhor a cada vez que nós nos encontrarmos, nos reunirmos. Eu volto a dizer o que eu disse na casa do Marcílio, quando num sábado, né? Nós nos encontramos, sexta ou sábado, nós nos encontramos pós meu aniversário, e foi uma festa. O irmão Aguinaldo falou bastante, mas quanta pureza, o pastor não pensou, não desconfiou. E foi muito bom, porque é muito bom sentir que você é amado. Alguém já disse que não cansa amar. Cansa é você sentir não ser amado. E eu louvo a Deus, agradeço muito ao Senhor por esta congregação. E eu falo o que eu falei aquele dia lá, que me pediram para falar alguma coisa, eu falei simplesmente isso. Que vocês continuem me amando, porque eu também os amo. E disso decorre todas as demais coisas. Disso a gente vai caminhar junto, a partir disso a gente vai se ajudar, a partir disso a gente vai caminhar lado a lado na obra do Senhor. Amém? Então, muito obrigado pela lembrança, pelo vale. Pegando o gancho da Fabíola, a gente sabe que todo vale será exaltado, então vou fazer bom uso. É muito adequado me dar um cartão vale presente da Saraiva, porque eu gosto muito de livros. Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês, a cada um de vocês. Amém? Eu creio que eu vou pregar talvez pela quarta ou quinta vez nesse texto. Texto que eu fui levado para esse texto nessa noite. Talvez o salmo mais lido de toda a Bíblia e o mais querido, não sei se o mais conhecido, mas com certeza o salmo mais lido, o Salmo 23. Nem todos conhecem de verdade o pastor desse salmo, porque conhecer implica em experiência, conhecer implica em sentir, em perceber, em associar-se. E eu quero ler com vocês apenas o primeiro e o segundo verso do Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Numa versão mais conhecida, o Senhor é meu pastor, o quê? Nada me faltará. Ó Deus e Pai, nós queremos te louvar, Pai, por esta oportunidade tão rica e preciosa que o Senhor nos concede mais uma vez nesta noite, de meditarmos na Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ó Deus, fale aos nossos corações. Que a Tua Palavra nos alimente o Espírito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu vou sugerir que você pense na sua mente apenas no primeiro verso desse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Você pense e talvez repita isso na sua mente por umas 3 vezes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Feito isso, que você responda sinceramente, honestamente para você mesmo, se você de fato acredita nisso. Se você acredita nisso que está escrito. É um salmo que fala e trata das imprevisibilidades da vida, diz que a vida é imprevisível, que não se pode ter controle da vida, dos acontecimentos da vida, dos eventos da vida. Fala dos perigos na caminhada, fala das ameaças na caminhada, fala da presença de inimigos no caminho, mergulha num vale de sombra, de morte, e depois fala de um banquete, de uma mesa preparada. Fala também da bondade, da misericórdia divina. Lá no verso 6 vai falar que nos acompanha o tempo todo. E por último fala de um retorno, uma espécie de volta para casa, com fartura de dias, ou, em outras versões, eternidade na casa do Senhor. É um salmo que fala figuradamente sobre nós, fala como nós somos, mas não fala coisas tão boas a nosso respeito. Não diz coisas tão boas a nosso respeito no tocante às qualidades que nós desejamos ter e como nós gostaríamos de ser reconhecidos na vida, pela sociedade, pelas outras pessoas, pela família e até por nós mesmos. Nas situações adversas da vida, nessas situações imprevistas da vida, todos nós queremos ser reconhecidos como pessoas habilidosas, ágeis, inteligentes, articuladas, rápidas para tomar decisões, pessoas que possuem um raciocínio rápido e lógico, que expressam bem aquilo que estão pensando e sabem se fazer entender, que têm percepções claras das coisas que estão acontecendo à nossa volta e que possuem talento e habilidade para dar uma guinada na situação, se for preciso. Pessoas preparadas para sair-se bem quando o cenário à sua volta muda abruptamente. Via de regra, nós somos assim, nós queremos ser reconhecidos como pessoas independentes. Eu sei o que é melhor para mim, eu tenho condições de decidir o que fazer, por qual caminho andar. Ser visto como alguém que tem essa capacidade na vida, de se bancar, ter autonomia, ter independência em tudo que faz. Ou seja, ser alguém não dependente. Quem não gostaria de ser assim reconhecido? Uma pessoa proativa, assertiva, eficiente naquilo que faz. Afinal, o mundo valoriza mais pessoas assim. Isso é bom, não é ruim. Sobretudo se você usar essas características não apenas a seu favor, mas também para ajudar pessoas que necessitam da sua ajuda. Tudo isso faz muito sentido, é plenamente compreensível. Porém, nós precisamos, antes de tudo, ter em mente, reconhecer, saber que Deus é o autor das nossas vidas e Ele mesmo é o dono de tudo o que nós temos, o que nós somos, nossos talentos, nossas habilidades, nossas virtudes, nossos bens, são tudo dele. E em tudo isso há um propósito
de existir e que também somos cidadãos de dois reinos. Vivemos a realidade de dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. E precisamos entender os princípios que regem esses dois mundos em paralelo. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, o maior erro do ser humano, o maior erro que o ser humano pode cometer na vida é pretender ser independente em relação a Deus. Não aceitar o governo absoluto de Deus na sua vida. E o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Esse salmo tão conhecido, tão amado e muitas vezes tão mal compreendido. É que dependendo do tipo de interpretação que fazemos das Escrituras, ela se torna para nós mais ou menos significativa, para nós mais ou menos claras, cheia de significados, que nos remetem a conceitos mais verdadeiros. Pode inclusive nos desiludir em relação a antigas noções que tínhamos acerca de determinadas passagens bíblicas. O que será que o salmista Davi tinha em mente quando ele escreve esse poema belíssimo, começando com: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Nada é muito abrangente, é um pronome indefinido. Significa coisa nenhuma me faltará. Que nada é esse? Há um livro escrito há cerca de uns 50 anos, 45, 50 anos, por Philip Keller. Eu tenho esse livro, eu gosto muito dele. O título desse livro é Nada Me Faltará. O autor traz uma visão rica acerca da figura do bom pastor, desse salmo, na sua relação diária com as ovelhas. Philip Keller foi um pastor de uma pequena igreja, numericamente pequena, e também foi criador e pastor de ovelhas no campo. E à luz das suas próprias experiências no campo com as ovelhas, ele conduz os seus leitores às profundezas desse salmo extremamente pastoral. É bastante enriquecedor. Um pastor de ovelhas olha para o Salmo 23. E isso é interessante porque hoje pouco ou quase nada se conhece acerca desse animal, a ovelha. Nós não moramos em zona rural, não temos nenhuma familiaridade, não conhecemos características peculiares desse animal. No entanto, somos comparados a ele, a esse animal nas Escrituras. A Bíblia, em larga escala, ela é uma coleção de livros escritos por homens de origem humilde, que a produziram diretamente sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, mas que em grande parte, na sua terminologia e ensino, emprega uma linguagem rural. Enfoca os aspectos da vida no campo. Davi, que escreveu esse salmo, também foi um pastor de ovelhas. Quando ele é ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, ele está onde? No campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E como é que nós somos, então, como ovelhas desse pastor? Philip Keller deixa muito claro, em primeiro lugar, que ovelhas são seres extremamente dependentes. Diferente, então, de como nós gostaríamos de ser, reconhecidos na vida, na sociedade. São seres que não são capazes de cuidar de si mesmas. Mais do que qualquer outro tipo de criação, ovelha exige uma atenção total do pastor,
cuidados meticulosos por parte do pastor. Mas, entretanto, o que elas de fato precisam são coisas básicas da vida, essenciais, porém básicas. E dentre uma dessas coisas se destaca o repouso, o descanso. Eu não sou especialista nesse tipo de assunto, mas eu li sobre isso e li alguma coisa, e eu fiquei sabendo que você pode viver mais tempo sem água e sem alimento do que sem dormir. Que sem dormir, em pouco tempo, o teu organismo é acometido de uma infecção generalizada e te leva à morte. E a ovelha, devido à sua constituição própria, ela não consegue deitar-se e repousar, descansar, dormir, se não tiver primeiro satisfeita algumas condições básicas para isso. Primeira delas, o medo. Ovelha não se deita para repousar se não estiver totalmente livre de temores, sentindo-se com medo, qualquer tipo de medo, por menor que seja, ela passa a noite toda inquieta e não consegue descansar e repousar. E o autor desse livro, Philip Keller, diz que um simples coelho que salta de repente atrás de uma moita pode provocar o estouro de todo o rebanho. São animais extremamente medrosos. E ele diz que se uma única ovelha assustada dispara a correr pelo campo, outras dezenas correrão com ela num temor cego, provocado simplesmente pelo medo que sentem de tudo. Ele conta que certa vez receberam a visita de amigos que vieram da cidade e que trouxeram consigo um cãozinho pequinês. E logo que abriram a porta do carro e o cãozinho saltou para o gramado, esboçou correr na direção das ovelhas para brincar. As ovelhas que estavam ali repousando, bastou um olhar delas para o cãozinho ao longe, para mais de 200 ovelhas, ele diz, fugirem numa corrida sem rumo pelo pasto, tomadas de um medo inexplicável, sem razão, sem sentido, mas simplesmente porque são animais extremamente medrosos. Para que se deitem e repousem tranquilamente, precisam sentir-se em plena segurança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Isso nos faz lembrar que o medo também está presente no dia a dia das experiências humanas. Sofremos por preocupações, por ansiedades, por medos os mais diversos, porque parece que não há uma preparação na nossa estrutura emocional para enfrentarmos os medos, as preocupações da vida. Hoje nós sabemos que preocupações em excesso podem levar inclusive à morte. Ninguém morre por trabalhar demais, mas morre por ansiedade. Sofremos por ansiedade e desejos não supridos, sobretudo na área emocional. Sentimos medo por não controlar o amanhã, o futuro que nos amedronta. Como será o amanhã? Como será o amanhã? Ninguém sabe. Responda quem puder. Isso dá até música, mas também dá medo. E alguém já disse que nós sofremos tanto assim porque não conseguimos nos ver
como ovelhas, nos vemos como gatos. Hoje tivemos uma invasão de gato aqui pela manhã. Gato procura o melhor lugar. Nós queremos sempre o melhor, nada menos que isso. O que nós queremos está sempre relacionado ao conforto, às mordomias, aos lugares especiais, aos espaços VIPs para se estar e para viver. Temos medo de perder o emprego e ter que sobreviver, como se diz, com um subemprego. Não por receio de não ter o que comer em casa, mas para não poder mais comprar aquele tênis de marca ou aquele iPhone, último lançamento para o filho. Nós queremos sempre mais. E muitas vezes são questões financeiras que nos roubam a paz, nos trazem incertezas, medo do amanhã, nos roubam o sono, o repouso, o descanso, tão essencial ao nosso organismo. Precisamos conhecer esse pastor. Precisamos confiar nesse pastor. É Deus quem sabe tudo sobre o nosso futuro. É Ele quem sabe tudo sobre tudo o que nós de fato necessitamos na vida. Não importa a situação do país, não importa a economia mundial, não importa o governo, não importa a reforma da Previdência, ou não, se sai agora ou não, Deus é o governo absoluto de todas as coisas que nos afetam. Ele irá suprir todas as nossas reais necessidades. Ele irá cuidar de nós como sempre cuidou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, meu irmão, como foi a tua semana que terminou ontem, se foi boa ou não, se foi calma ou atribulada, se foi uma semana especialmente feliz ou triste, de realizações ou de frustrações, mas uma coisa eu sei, se nós estamos hoje aqui neste lugar, mais uma vez, é porque nós temos vencido pela força do nosso Senhor e Pastor. Chegamos até aqui pela graça de Deus, pelas suas misericórdias que se renovaram para nós nesta manhã. O mesmo Deus que cuidou de nós ontem, tem feito isso hoje e continuará fazendo no amanhã. Isso deve nos trazer paz, confiança e descanso nele. Amém? Paz passa a ser então essa noite de sono, sem medo do que será o dia seguinte, porque é Ele quem vai cuidar de nós, é Ele quem nos faz repousar. Paz é muitas vezes a mãe com esperança, já deitada na sua cama, descansando, repousando, quando já é tarde, o relógio marca quase 2 da manhã e o filho não voltou para casa. É fácil? É automático isso? Não. Paz é saber que tudo o que de fato nós necessitamos sempre haverá de ser suprido pelo nosso Criador. Às vezes, quando necessitamos de um milagre e ele não vem, paz é o próprio milagre. Paz é essa conquista, muitas vezes essa paz que nós precisamos conquistar. Do contrário, pode nos roubar condições de descanso, de repouso, de sono, tão necessário para enfrentarmos o novo dia que logo vai raiar e nós teremos que enfrentar. Davi foi alguém que sofreu perplexidades na vida, carências, perseguições desde exército inimigo até perseguições dentro da sua própria casa, o seu próprio filho. Também sentiu-se com medo diante de circunstâncias, conheceu privações, angústia na alma,
é dele o Salmo 42, por que estás abatida, tão perturbada dentro de mim, ó minha alma? Foi alguém que soube o que é estar abatido, sem forças em si mesmo. E não só ele, vários outros grandes nomes da história do povo de Deus, grandes vultos das Escrituras, referências, também foram chamados a sofrer privações, falta de recursos e riquezas materiais, escassez, perseguições, incertezas no dia a dia das suas vidas, mas em todo o tempo levados a compreender que mesmo passando por tempos os mais difíceis na vida, ainda que sofrendo privações as mais severas, podiam, contudo, se alegrar e dizer: nada me faltará. Como ovelhas desse bom pastor, nada me faltará, porque eu sei que jamais eu vou ficar sem o seu cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser, inclusive, que você se identifique, de alguma forma, com alguns nomes dessa história, relatados na Escritura, mas em todo o tempo você deve glorificar o nome do Senhor. Dar glórias a Ele, reconhecê-lo como teu bom pastor, descansar nele, porque foi Ele mesmo quem te prometeu que jamais te deixaria, que estaria o tempo todo ao teu lado. São dele essas palavras: eu sou o bom pastor. João 10, 11. E não te deixarei nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. Isso deve servir para nos reanimar, renovar as nossas forças na caminhada. É interessante que esse quadro de ovelhas repousando tranquilamente no campo só é possível mediante a presença do pastor ao lado delas. Philip Keller diz isso, ele diz: com o passar do tempo eu descobri que nada as tranquilizava mais do que verem-me no campo com elas. Interessante isso. Não são as coisas, não são os bens que podem trazer segurança, não é o nosso preparo, não é a nossa resistência, nossas habilidades, não é o nosso patrimônio, nem mesmo a nossa família tão querida, tão essencial ao lado. Não são as outras ovelhas no campo ao lado, também tão essencial a nossa convivência em comunidade, mas não são elas. Não são as pessoas. Não é a boa autoestima que nos trará essa segurança. Somente a presença do bom pastor pode fazer isso por nós. Ele me faz repousar. Ele, e somente Ele. O motivo supremo dessa paz, dessa alegria do crente, e fonte de todas as demais bênçãos na vida do crente, é saber e sentir a presença de Deus ao lado. E nada pode substituir essa presença. Quem é que vai fazer você nesta noite, quando você chegar na sua casa, pegar no sono e repousar em segurança? O Salmo 40, Davi diz: em paz eu me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Se a causa dos nossos medos e ansiedades está em não controlar o amanhã, não controlar o futuro, confiemos então em quem controla por nós, e que é o nosso supremo e bom pastor. Nesse sentido, então, essa paz, essa conquista que vai chegar quando soubermos em quem confiar. Isso muda a nossa perspectiva. Volta-nos a calma, volta-nos a paz,
e já podemos então descansar. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra coisa, além do medo, que o autor diz que impede a ovelha de deitar-se e repousar. Ele diz que é a fome. Sentindo-se com fome, a ovelha não se deita para repousar. Ela precisa estar bem alimentada. E sozinha, ela também não consegue fazer isso. Sozinha, ela não consegue encontrar o alimento para saciar a sua fome. Na Palestina, lugar onde Davi escreveu esse salmo, e onde ele cuidava dos rebanhos do seu pai, é um lugar árido, não tão produtivo, e é também um lugar de muitos rebanhos, e não só de ovinos, e muitas vezes não há pastagem suficiente para que todo o rebanho se sinta adequadamente alimentado, e o bom pastor sabe disso, ele está atento. Ele sabe o quanto as suas ovelhas são dependentes dele. Sabe que, diferente de outros animais, a ovelha fica ali esperando, na sua dependência, para ser alimentada. E se não for alimentada em bons pastos, poderá comer qualquer coisa em poças poluídas que lhe fará mal. O pastor então usa das suas habilidades e do seu tempo para fazer algo mais. Ele limpa o solo, ele arranca espinheiros, ele tira, desenraiza tocos de árvores. Feito isso, ele precisa semear ervas, sementes especiais, para que a plantação brote, haja alimento para todo o rebanho. Ele se preocupa com isso, ele providencia isso, e somente o bom pastor faz isso. Mais uma vez, é o pastor que vai prover e guiar as suas ovelhas aos pastos, onde ela possa ter o alimento necessário. Outra coisa, da mais alta relevância, ovelhas precisam de muita água, água em abundância. Enquanto algumas espécies de animais sobrevivem bem com pouco líquido, que encontram naturalmente nas folhas, uma ovelha precisa de muita água. Somente muita água vai manter o seu metabolismo orgânico funcionando bem, determinando a sua vitalidade, a sua força, o seu vigor. E se não forem conduzidas a bons depósitos de água, sedentas elas vão beber qualquer coisa. E é somente o bom pastor que pode conduzir as suas ovelhas a essas águas de descanso, como diz o texto. Águas tranquilas, límpidas, puras, que podem saciá-las e mantê-las firmes, fortes e resistentes. E no deserto, a água para o rebanho provém de 3 fontes principais: nascentes naturais, poços profundos que precisam ser cavados, e é mais um trabalho árduo e penoso e exaustivo do pastor, e da precipitação do orvalho que cai durante a madrugada. E Philip Keller diz que não são raras as vezes em que o pastor desperta o rebanho às 4 da manhã, hora em que o orvalho está caindo sobre a relva de forma mais densa, mais abundante, mais pesada, deixando a vegetação mais verde, mais viçosa, mais nutritiva. É quando o pastor leva as suas ovelhas a esses pastos. E ao mesmo tempo em que elas se alimentam, elas saciam-se da água que tanto necessitam. Mas uma coisa é certa, é sempre o pastor quem encontra e conduz as suas ovelhas aos melhores pastos e aos melhores bebedouros. Há ainda outras características peculiares às ovelhas, que nós não temos tempo
de discorrer nesta noite, e o faremos numa outra ocasião, mas eu quero rapidamente apenas citar: ovelhas não possuem senso de direção. Passa todos os dias pelo mesmo caminho, mas a cada dia precisa ser guiada. Não é capaz de sozinha refazer o caminho que fez no dia anterior. Não sabe para onde ir, não reconhece, não percebe, não recorda, não lembra, não compreende o espaço, o lugar. Precisa que o pastor lhe mostre a direção para onde ela deve caminhar a cada novo dia. E ovelhas também não se protegem. É capaz, ele diz, de ficar debaixo de uma chuva torrencial, parada a 3, 4 metros do abrigo, mas não se dirige para lá a fim de se proteger. Também não se protege de predadores, que não são poucos durante a madrugada. Por medo ou por susto, podem até correr instintivamente de um perigo iminente, mas se elas se sentem acuadas, ele diz que elas travam diante do inimigo. E pior, quando correm na direção errada, correm na direção do inimigo. O escritor chega a brincar dizendo que não há bicho mais desorientado que ovelha. Interessante a linguagem dele. 5 coisas básicas das quais uma ovelha necessita para viver e que sozinha não é capaz de prover para si: repouso, alimento, água, direção e proteção. Às vezes nós sonhamos, desejamos coisas que não foram prometidas pelo Senhor para nós. Do que nós podemos exigir de Deus, como é costume de muitos, se sequer nós somos capazes de por nós mesmos nos deitar e repousar, nos alimentar. Quem é que nos dá o pão? Quem é que nos dá o alimento? Quem é que de fato nos protege? Eu sou declaradamente alguém extremamente dependente desse pastor. E já me encaminhando para finalizar, num país quente como Israel, quando chega ao meio-dia, a ovelha está sentindo-se segura, bem alimentada, dessedentada, protegida e com um belíssimo casaco de lã, num clima quentíssimo como Israel. Tudo o que ela anseia é por uma sombra. O rebanho é imenso, há apenas algumas árvores e poucos abrigos que produzem sombra. O pastor, mais uma vez, está atento, sabe que pode haver tensão, rivalidade, disputa dentro do rebanho. Sabe que a esse ponto, por instinto, as ovelhas vão disputar um espaço à sombra. Ele sabe que em toda a sociedade de animais existe uma ordem de dominação no seio do grupo. Então, Philip Keller diz algo interessantíssimo. Ele diz: nesse cenário de disputa, sempre que eu aparecia, a minha presença era notada por elas, e elas se esqueciam das suas rivalidades e cessavam de lutar. Porque a simples presença do pastor causava-lhes diferença nos seus comportamentos.
Isso também nos lembra que disputas fazem parte das nossas experiências humanas. Há vagas, mas há o processo admissional. Há oportunidades de emprego, mas primeiro precisa passar pela entrevista. Há cursos disponíveis em escolas federais, mas antes precisa passar pelo vestibular e ser aprovado. Há disputas, há competições, há batalhas a serem vencidas, mas é incomparável saber que em todas as nossas batalhas nós podemos ter a certeza de estar sob o cuidado desse nosso bom pastor. Ele está cuidando em tudo, nos detalhes. Ele sabe cada necessidade. Ele está o tempo todo ao lado. Ele está vendo, Ele está provendo tudo aquilo que de fato necessitamos. E é nisso que está colocada a nossa segurança, como ovelhas desse bom pastor. E por que nós, que somos assim tão instáveis, vamos querer ser independentes desse bom pastor? Não foi por acaso que Jesus resolveu chamar-nos de suas ovelhas. Glórias ao nome do Senhor, que tão certo como passamos por problemas e necessidades na vida, certo é também que vivemos cercados por sua presença, o tempo todo. Ele nos assiste com interesse tal, qual somente o bom pastor pode fazer. Nós pertencemos a Ele, somos ovelhas do seu pasto. E por fim, e em última análise, este não é um salmo para falar exatamente da vida, nem de nós mesmos, mas para falar de Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele é o Deus que provê refúgio e alimento. Ele é quem provê guarda e direção. Ele é o Deus que dá o refrigério e proporciona o descanso. Ele é, mas só o encontram aqueles que não são autossuficientes, não são independentes em relação a Ele. Só o encontram aqueles que não conseguem, sozinhos, enfrentar os perigos e as imprevisibilidades da vida. Ele é, mas só o encontram aqueles que sabem que precisam de Deus, sabem que precisam de um bom pastor. Há muitas palavras na Bíblia usadas para referir-se ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rei, libertador, Deus, Senhor, rocha, porta, caminho, mas dentre tantas palavras, parece que foi na palavra pastor que o salmista encontrou a forma mais compreensiva e mais íntima de expressar essa relação de Jesus com a sua igreja, suas ovelhas. Que a partir de hoje, cada vez que nós nos depararmos com este salmo, nós possamos sentir-nos reanimados e inspirados pelas expressões de amor e cuidado que Cristo oferece aos que o seguem e se deixam por ele ser guiados. Amém? Faça desse salmo o hino da sua vida no seguimento a Jesus. E lembre-se sempre, a questão última e principal é: eu controlo ou Deus controla a minha vida? Se eu sou ovelha, eu não controlo absolutamente nada. Se eu quero controlar,
Eu até posso, mas eu não posso orar o Salmo 23. O Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que veio mais uma vez aos nossos corações. Pai, quantas vezes nós queremos nos tornar independentes do Senhor. Quantas vezes nós ousamos, ó Deus, nos tornar independentes em relação ao que a tua palavra nos diz. Mas nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. E assim nós queremos viver, cuidados pelo Senhor, como nosso bom pastor, sabendo, ó Deus, que como ovelhas do teu pastoreio, nada nos faltará. Todas as necessidades que tivermos na vida, como ovelhas que somos, nada nos faltará, porque o Senhor cuida de nós. É o Senhor quem está ao nosso lado, é o Senhor quem é o nosso pastor, é o Senhor que é o nosso provedor. Obrigado, Pai, que nós possamos viver assim, nessa consciência, a vida que o Senhor tem nos dado, a cada dia, testemunhando também do teu cuidado, do teu pastoreio nas nossas vidas, àqueles que o Senhor mesmo olhou e com compaixão viu como ovelhas sem pastor e teve compaixão. Que nós possamos então anunciá-lo, ó Deus, através do teu santo e bendito evangelho de salvação. Anunciar ao Senhor como nosso supremo e bom pastor, que cuida de nós. E seja assim para a tua glória, para a tua honra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.